A autossuficiência e a quebra de princípio têm destruído a vida de muitas pessoas na atualidade. Sobre isso que nós vamos falar logo após você se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, para que todas as vezes que postarmos um novo conteúdo, você possa ser notificado. Sou o pastor Lucas Reis, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Para embasar o meu raciocínio, eu utilizo a história contada no livro dos Juízes, a história de Sansão. Sansão, ele era um nazireu de Deus desde o seu nascimento, e o voto do nazireado dizia que ele tinha algumas proibições, algumas limitações, coisas que ele não deveria fazer em detrimento do seu propósito de vida. E as 3 coisas que ele não deveria fazer em detrimento desse voto era ser dado a bebida forte, ele não podia tocar em absolutamente nada que fosse imundo e não poderia rapar os seus cabelos. Porém, quando Sansão vai se desenvolvendo, a sua mãe o criou, explicando isso para ele, apresentando tudo isso para ele. Ele começa a quebrar os princípios. E ele quebra o primeiro princípio e ele percebe que ele ainda continua um homem muito forte. O Senhor utilizava a vida de Sansão para dar livramento aos filhos de Israel contra os filisteus. Ele quebrou o primeiro princípio e se manteve com a sua força. E aí, isso encoraja, isso faz-se sentir autossuficiente, que ele não depende de mais ninguém. Isso é um perigo muito grande. Ele quebra o segundo princípio e ele ainda continua forte. Veja isso. Ele não podia ser dado a bebidas, ele não podia tocar em nada imundo, ele não podia raspar a sua cabeça. Ele vai entregar-se à bebida, quebrou o primeiro princípio, continuou com a sua força e achou que estava tudo bem. Ele quebra o segundo princípio, ele toca no cadáver de um animal morto, ele não poderia tocar, quebra o segundo princípio, mas ele continuou forte. E foi então se deitar nos braços da sua amada Dalila. Ele estava forte, com a sua força em dia, entendendo que ele estava autossuficiente, que ele não dependia de absolutamente nada e nem ninguém. Quantos filisteus aparecessem no seu caminho, assim como ele tinha conseguido destruir todos os que apareceram, não seria diferente nessa feita. Então, ele estava muito confiante. Isso é um perigo muito grande. Autossuficiência, quebrar princípios é muito perigoso. E o problema é que você vai quebrando o princípio e vai achando que está tudo bem. Porque está prosperando, porque está crescendo. Vai quebrando princípios e está achando que está tudo bem. Porque está dando certo o que você está fazendo. Mas tem uma frase célere que eu gosto muito dela. A corda da graça, ela pode ser esticada a qualquer momento. E na hora que ela estica, não tem para onde você correr. Foi quando Sansão, nos braços da amada Dalila, ele, no auge da sua autossuficiência, quebrando os princípios, ele vai então ter a sua cabeça raspada e os seus olhos furados e a perda total da sua força. Veja isso. São quantas as pessoas que você está percebendo nesses últimos anos que estão quebrando princípios e estão achando que está tudo bem. São quantas as pessoas que nós estamos vendo que são pessoas ditas como autossuficientes e essas pessoas estão achando que está tudo bem. Só que não está. A conta chega. Quebrar princípios faz com que nós paguemos um preço muito alto. É sobre isso que nós precisamos ficar atentos. Não quebrar princípios, não negociar valores e entender, nós temos um propósito estabelecido por Deus em nós e nós precisamos manter os princípios para que esse propósito seja deveras cumprido pela nossa vida e que a graça do Senhor nos alcance. Eu gostaria que você, ao ouvir a palavra do dia para o seu coração, você repensasse e nunca se sinta autossuficiente. Você depende dos seus irmãos, das pessoas à sua volta e depende também de Deus. Não quebre princípios. Princípios não podem ser quebrados,
porque as consequências virão e você pode não conseguir sair fora da consequência, seja tão grandiosa para a sua vida. Você pode acabar numa destruição muito grande. Deus abençoe você e que os céus nos ajude a manter a nossa vida nos eixos e nos trilhos e que nós não venhamos quebrar princípios estabelecidos pelo Senhor na sua palavra. Deus te abençoe. Até a próxima oportunidade. Deus te faça prosperar em tudo quanto você fizer.